Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Bros, Mais Que Amigos, Friends, filme dirigido pelo britânico Nicholas Stoller, que tem distribuição da Universal. Chega nos cinemas dos Estados Unidos no final de setembro, no Brasil, previsão de distribuição na primeira semana de outubro. Bros tem alguns pontos importantes para a discussão. Segundo o comunicado da Universal, essa é a primeira comédia romântica gay de grande distribuição nas salas de cinema por parte de um estúdio. Além disso, eles também destacam o fato de que o elenco tem a maioria LGBTQ e que também é escrito e estrelado por um homem abertamente gay, o Billy Eichner. Antes de assistir Bros, eu não tinha visto qualquer material promocional, entre trailers, comerciais, qualquer coisa, só tinha visto o pôster mesmo, não sabia bem o que encontrar. No entanto, já esperava que seria uma boa oportunidade até mesmo para Hollywood romper com alguns clichês e com essa obsessão também de sempre falar de histórias que envolvem gays, apelando para traumas, apelando especialmente para uma dramatização extrema, que acaba sendo um tópico de discussão de Bros também. E o que torna Bros tão interessante, uma das melhores comédias de 2022, na verdade, na minha opinião, é o fato de que os produtores, o próprio Billy Eichner também, ele não demonstra vergonha alguma de tentar trazer um método que deu muito certo para comédias românticas, especialmente na transição dos anos 90 para os anos 2000, mas aí, claro, levando em conta a contemporaneidade. Tudo que envolve também na era moderna a questão de um relacionamento usando um aplicativo como intermediário. Será que, por exemplo, você vai conseguir um relacionamento próspero, um relacionamento duradouro a partir de um aplicativo? Então isso tudo torna a experiência de Bros bacana para comédia, para sátira, quando existe essa proposta também, e eu não consegui deixar de lado também a visão de que nós temos aqui mais um filme produzido pelo Judd Apatow, que tem alguns erros recentes, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, mas que pega também essa dinâmica das comédias e muito também envolvendo sexo. Bros é o tipo de filme que faz piada com tudo e com todos, não tem medo de tocar o dedo na ferida, não tem medo de apontar quem sabe culpados e de levar em conta toda a história de como Hollywood acaba adicionando personagens gays mais ou menos sempre com o mesmo tipo de estruturação ou com o objetivo final na construção de um roteiro. Além disso, também penso que a história contada nesse filme leva em conta alguns episódios da vida pessoal do ator Billy Eichner, que está excepcional como protagonista. Eu gostei muito mesmo, especialmente da primeira hora de Bros, quando você tem a comédia como grande trunfo e você tem diferentes personalidades, objetivos pessoais, conquistas também sendo colocadas à prova. Depois, como sempre existe em uma comédia romântica, você vai passar por uma espécie de transição da comédia para o drama. Aqui eu penso que Bros sofre um pouquinho com a montagem também, mas no geral é um bom filme. Bob, interpretado por Billy Eichner, é um podcaster famoso com enorme paixão pela história gay. Ele acabou de receber o prêmio de Homem Gay Cis Branco do Ano e agora está envolvido em um projeto de um museu de história LGBTQ. Ele parece esgotado da rotina de conhecer outros homens em aplicativos e de não conseguir manter um diálogo além do sexo, e acaba demonstrando interesse em Aaron, interpretado por Luke McFarlane, que por sua vez realmente não parece interessado em um relacionamento. Bros tem focos completamente distintos que parecem se entrelaçar no personagem principal, o Bob, que é interpretado então pelo Billy Eichner, levando em conta sua vida pessoal e sua vida profissional. Quanto à vida profissional, ele é uma pessoa famosa, tem grande credibilidade, reputação, construiu uma comunidade de fãs também, a ponto de que ele tá saindo na rua e as pessoas param para pedir uma selfie. Eu senti, no entanto, que o filme se contenta em expor isso nos 10 primeiros minutos como uma espécie de estabelecimento da situação do personagem e depois abandona isso. Por quê? Porque aí o Bob ele acaba recebendo essa grande tarefa do Museu de História LGBTQ. Ele fica responsável pela captação de recursos, pelas exposições, e todas as cenas que envolvem esse museu de história parecem que geram grandes sátiras também de como a indústria de cinema aproveita personagens LGBTQ nos seus filmes. Parece que geralmente para gerar alguma visibilidade extra, quem sabe uma polêmica que acaba gerando repercussão. Isso é um tópico bem interessante de Bros. É uma pena, no entanto, que a vida profissional do Bob se limita, como eu disse, para essa história do museu. Ele é um podcaster famoso, ele tem essa reputação e o filme não explora isso. O filme tem uma ótima introdução, aliás, dele falando no podcast, dele também com essa comunidade de fãs, e eu acredito que se explorasse mais a vida de influenciador do Bob, Bros seria um resultado, no geral, um pouquinho melhor. Por outro lado, Bros busca consolidar experiências ao lidar com personagens completamente diferentes,
já que Aaron também tem uma carreira profissional consolidada, apesar de não gostar muito do seu trabalho envolvendo testamentos e heranças. Então nós temos no Bob e no Aaron personalidades completamente diferentes, com objetivos e estilos de vida diferentes também. Basta notar a preocupação que o Aaron tem com o seu corpo. O Bob, ele tenta, quem sabe, se inspirar nisso para entrar na academia depois, para tirar fotos, mas é algo meio que forçado. É aí que Bros se alinha a comédias românticas tradicionais, visto que existe um relacionamento que parece difícil ou impossível, mas que todos sabem que existe um potencial. Entre idas e vindas, o comentário de Bros acaba expandindo quanto à questão que envolve um homem gay em uma grande metrópole, a busca por um relacionamento através do intermédio de um aplicativo, do match, da ansiedade também para iniciar uma conversa, e aí nesse caso existe uma opção tomada na produção que é muito interessante, que é de basicamente narrar as conversas. Então muitas vezes palavras e expressões que parecem distorcidas ou que não são aplicáveis para uma situação acabam gerando um teor cômico muito bacana. Mas na minha opinião, o filme tem dois grandes problemas que, dependendo, podem comprometer a experiência do espectador. Primeira, questão de captação sonora, que eu achei muito estranha mesmo, porque assim, eu entendo que você vai fazer o chamado ADR, fazer a captação posterior, quando você está numa boate. Por quê? Porque você tem a música alta, pode ter a questão de abafamento do microfone, tudo isso está perfeito. Só que Bros parece que ele é um filme que foi completamente feito em estúdio no que diz respeito às linhas de diálogo, sabe? Parece que elas foram dubladas, inclusive, e isso gera uma impressão estranha quando você tem na boate essa sensação, mas também você tem num jantar normal essa sensação de dublagem. Para contornar, eles tentaram colocar uma trilha sonora de fundo, meio que para amenizar a situação, mas realmente ficou estranho. E um outro problema de Bros, que esse assim é muito forte mesmo, especialmente por encaminhamento e na visão de uma grande conclusão, diz respeito à montagem. Você vai ter aqui, especialmente nos 30 minutos finais, uma grande seleção de cenas redundantes de questões que já haviam sido previamente expostas, porque o filme ele tem algumas participações especiais. E aí qual é a ideia? Olha, como nós temos participações especiais, tem que meio que justificar o porquê que aquela pessoa está participando de Bros. Então é uma trama secundária completamente descartável que tem um contorno extra só para mostrar, por exemplo, uma grande atriz envolvida. Mas eu gostei do humor que envolve sátiras, da questão que envolve a época, especialmente de comemorações nos Estados Unidos no final do ano, da forma como a televisão explora isso também, como a televisão cria vários especiais na época do Natal. Você vai ter um confronto de ideias, que é um confronto de ideias suave, mas que ele acaba também gerando uma repercussão com o próprio espectador, e é aquele filme que ele acaba envolvendo a sala de cinema. Eu realmente gostei muito do tipo de humor desenvolvido e eu achei que a sensibilidade do Billy Eichner aqui foi impecável. E eu penso que um grande acerto de Bros é o de não ter vergonha alguma de trazer clichês lá dos anos 90, anos 2000, como eu disse, e colocar no filme. Agora você tem uma relevância extra dada à temática, tanto é que a própria distribuidora festeja muito o fato de que nós temos aqui, afinal de contas, a primeira comédia romântica gay de ampla visibilidade e distribuição mundial. Mas assim, quando os filmes eles exploram a transição da comédia pro drama, claro que existe uma mudança também brusca quanto à continuidade, quanto à exposição de objetivos. Aqui eu acho que a comédia em Bros ela é muito bem estruturada e o drama ele acaba confundindo um pouco justamente por questões que envolvem a montagem e decisões criativas quanto a personagens secundários que não são tão boas assim. Mas é um filme com humor afiado, inteligente, que busca na diferença de personalidades também explorar um pouquinho mais dessa comédia que passa também para um drama e romance. Para Bros eu dou nota 7. Tem passagens hilárias, diverte, emociona, fica essa menção especialmente para a forma como os diálogos são apresentados em Bros, com essa diferença na sonoridade que acaba gerando um certo estranhamento, e também desse desequilíbrio quando o filme precisaria envolver com uma grande conclusão. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!